Minha vida não é suficiente. Falta algo ou alguém. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá e também do aplicativo 639 de Relacionamentos Conscientes, um aplicativo que faz a conexão através da sinastria astrológica. Querendo conhecer, entrar no Instagram 639 ou então na loja de aplicativos e baixar porque é gratuito. Bem, antes de começar, sempre lembrando desse nosso retiro, que está muita gente interessada, muita gente se inscrevendo, o retiro de imersão com a Terra de Rudá, em junho, no feriadão de junho, que é Corpus Christi, em Vrajabume, em Teresópolis. E informações com a Rosa no WhatsApp DDD 21 98505 8500. Caso alguém queira participar também dos grupos gratuitos, né, de filosofia, psicologia, espiritualidade e meditação, chamado Tornar-se Presente, também pedir para a Rosa Valgode no DDD 21 98505 8500 no WhatsApp para poder se inscrever. É um trabalho gratuito, profundo, sensível, bem interessante. Pois é, minha vida não é suficiente, falta algo. Esse assunto, na verdade, eu trouxe ele da clínica, né? Da clínica de muitos anos, de ouvir relatos onde pessoas falavam que minha vida está legal, está interessante, está isso e aquilo, mas eu sinto que falta alguma coisa. Né? Eu sinto que falta alguma coisa. E tem outros relatos também, né? De pessoas que veem a vida como trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, sobreviver, ter uma vida afetiva assim razoável, ter algum prazer, né, algumas viagens, alguns passeios, amigos, e é isso. Outras pensam na construção de uma família, né, filhos, depois deixar alguma coisa para os filhos, algum imóvel, algum dinheiro, alguma coisa assim, mas uma boa educação, né? Uma boa educação, educação ética e tudo mais, e ter uma vida com algum prazer. Então repare que para onde quer que eu vá, eu me deparo com situações que eu acho que eu chamaria de básicas, que é, por exemplo, você poder se sustentar e ter algum prazer. Ter um sustento material, ter uma nutrição afetiva, que esse é um dos pontos mais delicados, esse é um dos pontos mais difíceis, que é você conseguir ter uma relação que, de fato, você se sinta contemplado e nutrido, né? E a relação recíproca. Então isso são solicitações, né? Um amor, um bom salário, saúde, né? E alguma diversão, de preferência uma família unida e saudável. Tudo isso é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Mas eu sempre me perguntei ao longo da minha existência, desde muito cedo, se isso tudo bastava, se isso tudo era suficiente. Daí o título desse vídeo, né? Minha vida não é suficiente. E é interessante porque as pessoas, às vezes, principalmente na virada de ano, tudo, né? Elas escrevem objetivos, projetos, e que não fogem muito a isso, ou encontro de um amor, ou saúde, ou um dinheiro, ou poder passear, viajar, ou então que um filho que está meio desorientado possa se arrumar e tudo mais. Mas eu queria dar um passo adiante, né? Esse trabalho que eu desenvolvo há anos, né, da arqueoastrologia, trabalhar com astrologia sob um viés mais profundo, indo além da interpretação de características de personalidade, por exemplo, e até mesmo dos trânsitos, indo além de tentativa de prever o futuro, e sim tentar observar qual é a agenda da psique para aquele período, né? E dentro desse olhar mais aprofundado, fica uma pergunta: o que seria uma vida mais do que suficiente, uma vida assim plena?
É, sempre me lembro de uma frase do Jung, que ele dizia que a maioria das pessoas que ele deu alta no consultório tinham algum tipo de crença, algum tipo de convicção, algum tipo de religiosidade, né? E uma boa maioria de pessoas que ele conseguia se liberar da terapia era porque a vida fazia algum sentido de alguma forma, né? E outras que a vida não fazia sentido nenhum, e a coisa caminhava com mais dificuldade em relação a alguma perspectiva de alta, por exemplo, uma alta na clínica e tudo. Então, eu queria tocar em quatro tópicos, e são quatro tópicos, assim, eu diria milagrosos, sendo que o primeiro é o mais difícil deles. O primeiro diz assim, a necessidade da gente aprender a se amar, a nós nos amarmos, né? E nesse momento eu não estou me referindo a nós amarmos todos uns aos outros, não, e sim que cada um consiga amar a si próprio. Isso vai além de algumas preocupações nossas, boas preocupações estéticas em relação ao corpo, ou uma alimentação um pouco melhor, ou uma vida um pouco mais saudável, uma vida um pouco mais curtida, mais gostosa, tentando contemplar alguns desejos, alguns prazeres, né? Isso tudo é bom, mas repara que a gente se acostumou com o básico. A gente se acostumou com o básico. E o que eu vou falar aqui agora é muito, muito familiar à alma de cada um, né? Mas não é muito familiar ao nosso cotidiano. Por exemplo, tem um momento da minha fala na arqueoastrologia, especialmente quando existem dominantes no mapa de planetas transpessoais, ou do último terço do mapa, ou do quarto quadrante do mapa, né, onde eu sinto que há um protagonismo de um tema que é a pessoa não se pertencer. Então é muito comum que ao longo de uma existência a pessoa, numa certa juventude, ela foque nela, numa autoafirmação material, emocional, afetiva. E isso é muito bom, é muito positivo, a construção de uma identidade, a construção de um ego, a afirmação de um ego. Tem momentos onde a gente exacerba, a gente é muito egoísta, vaidoso, orgulhoso. Isso tudo faz parte do show, não tem nenhum problema, especialmente quando eu me refiro a uma certa juventude, né? E na medida que o tempo vai passando, né, há uma mudança energética dentro da gente e uma mudança psíquica também, de camadas mais profundas, onde os nossos interesses também vão alterando, vão mudando. Pelo menos é assim que é a arquitetura da psique. Sabe, quando você, por exemplo, se aproxima do último quarto da existência ou do último terço da existência, não raro as pessoas se perguntam o que tem para além da vida, o que é depois da morte, como é que é isso? A gente começa a enterrar algumas pessoas e esses velórios, esses enterros mexem muito com existe vida depois da morte. Para que a gente está aqui, né? Será que se eu morresse amanhã eu diria confesso que vivi, valeu a pena, me realizei plenamente? Pois é, não são questões novas, são questões que muitos de nós já nos detivemos. Mas nessas 4 etapas, eu vou me deter um pouco mais na primeira, e as outras 3 são consequência. Nessa primeira etapa é a importância de amar a si próprio. A gente tem uma certa... Nós temos muitos medos e muitas inseguranças, e muitas vezes uma baixa autoestima, e amar a gente mesmo é como se fosse, às vezes, um exercício meio narcisista. A gente não vê muito valor para que a gente dedique um cotidiano, né, contemplando, amando, nutrindo,
sendo uma ótima companhia para nós mesmos. Então, não dá para ficar martelando aqui, batendo na tecla, a gente precisa se amar, sem antes trazer uma certa isca. Né? Que a isca, que a pergunta que fica assim, mas para que gastar esse tempo todo tentando me amar? Eu adoraria que eu me sentisse amado por alguém. Né? Adoraria. Mas se eu não me amo assim, bacana, legal, que tipo de relação eu vou atrair? E outra coisa, se chegar uma pessoa que de fato me ame, eu não vou suportar, não vou aguentar. O auto-amor, ele não é algo simples, porque a nossa autoimagem, a nossa autodefinição, a maneira como a gente se vê, a gente não está bem na foto. E quando a gente se sente que está bem na foto, a maioria das vezes tem a ver com um aspecto mais narcisista, um aspecto mais vaidoso, mais orgulhoso. Olha como é que eu estou bem, olha como é que eu estou bonito, olha como é que o meu corpo está interessante, olha como é que eu estou ganhando bem, olha como é que eu troquei o carro. Né? E tem um certo exibicionismo, tem uma certa ostentação, não é disso que eu me refiro. Então vocês reparem uma coisa, vamos supor que eu e você, nós estamos aqui nessa encarnação, para a gente quitar algumas situações, para a gente resolver algumas questões, para a gente viver certos encontros, para a gente se deleitar com certas experiências, para a gente viver certas dores, sempre com o objetivo de crescimento, expansão de consciência e uma busca de amar mais e melhor. Cada vez mais nos tornarmos mais amor e tudo mais. Isso a gente já sabe teoricamente, a gente não vive muito bem isso, às vezes vive, às vezes não, dá a impressão de que as demandas do dia a dia acabam nos distraindo de nós mesmos, a gente esquece o mais importante, que é o nosso processo evolutivo. Até porque vínculos e prazeres e desejos, que são coisas tão importantes, daqui a pouco eles esmaecem, a gente não lembra mais de nada disso. O véu do esquecimento nos assola e a gente retorna para dar prosseguimento a assuntos que a gente não lembra mais. Mas a carta natal lembra, o mapa astral lembra, com configurações que ficaram pendentes no ar, tanto configurações difíceis quanto maravilhosas, para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Isso já está claro, a gente vem trabalhando isso já há algum tempo, né? Mas então, cada corpinho, cada João, cada Maria, cada um de nós somos um veículo, né? Bem, isso é mais complexo, mas nós somos um veículo para a experiência da fonte primordial. Todos os seres que existem em todos os universos são pequenos fragmentos da fonte primordial. E a fonte primordial, ela se fractalizou para ela se experienciar, para ela se autocontemplar, para ela se autoevoluir. E a nossa função é experienciar a existência, expandindo a nossa consciência. Isso tudo é alimento, é nutrição, é ração para a fonte primordial. Em outras palavras, eu poderia dizer que o nosso maior prazer, o nosso maior deleite é perceber que a gente está fazendo algo muito legal, muito interessante, muito bacana para a fonte primordial, que é em nós. Isso não tem nada a ver com nenhuma religião, isso tem a ver com o fato de que tudo que a gente conhece saiu de um ponto único e um dia retornará a esse ponto único. E eu não estou me referindo ao Big Bang, que supostamente, segundo a ciência, teria acontecido há 13,7 bilhões de anos atrás. Estou me referindo a uma coreografia, a uma dança de éons e éons de existência, onde a fonte primordial contraída ela expande, abre em inúmeros universos, depois ela de novo volta, e ela vai como uma espécie de um diafragma, que vai abrindo e fechando, buscando sempre experiências e sempre oitavas e mais oitavas. Uma coisa que eu sempre gosto de falar e é tão difícil de se ouvir é que a fonte primordial está no seu processo evolutivo e nós também estamos no nosso processo evolutivo e o nosso processo evolutivo também é o processo evolutivo da fonte.
Ainda que existam pessoas muito densas, muito ralas e pessoas muito evoluídas, todas elas são fractais da fonte, todas elas estão evoluindo e ajudando uns aos outros e a própria fonte primordial. Quando isso fica claro, ou melhor, quando isso toca o coração, né, de cada um de nós, a gente percebe que tem uma doce, terna, profunda e tesuda responsabilidade de fazer o nosso melhor, porque nós não estamos aqui ao nosso serviço, a serviço de algo maior. Então tem um momento, quando eu falo da carta natal, dos planetas transpessoais, do último terço do mapa, do último quadrante, que há uma dominância, há uma predominância desses aspectos, não raro eu vejo assim, olha, você não se pertence, você pertence ao caminho, você pertence a um sentido maior. Sabe quando um instrumentista, né, por exemplo, um flautista, um violinista, e ele tem aquele amor ao violino, às vezes até a esposa fica, ou o marido fica com ciúmes, como é que você trata melhor esse violino do que a mim mesmo? Você trata melhor essa flauta do que a mim mesmo. Você fica passando e alisando o pano, e assoprando, e não vai, depois guarda, depois, né? E você nem me convida para sair para o cinema. Pois é, essa flauta somos nós, esse violino somos nós, né? Esse tambor somos nós. Então, para que essa música funcione, para que essa música aconteça, é importante que a gente cuide com maior amor, com maior carinho desse veículo chamado João, chamado Maria. Ao não termos essa visão, nós temos uma carcaça, temos alguns desejos, temos uma certa alma, quem sabe a gente morre e tudo acaba, vamos tentar se dar bem nessa encarnação, porque depois morreu, acabou. Isso é o que os indianos chamam de Kali Yuga, essa quarta e última era, essa quarta e última Yuga, que é a idade do ferro, que é uma idade da ignorância, que é a idade que a gente vem vivendo já há um bom tempo e vai continuar vivendo um bom tempo, salvo pessoas que conseguem sair da Matrix, dentro da Matrix. Eu costumo dizer que às vezes se curar na doença e não da doença. Sair na Matrix e não da Matrix. Né? Sair da Kali Yuga, né? Sair na Kali Yuga e não da Kali Yuga. É como se a gente pudesse sair desse corpo estando no corpo. E é necessário os conhecimentos, as vivências, as experiências, para a gente poder experienciar isso, viver isso. Que nós somos veículos preciosos. Então, se a gente cuida da gente, como o flautista cuida da flauta, o violoncelista cuida do violoncelo, né, o percussionista cuida da sua percussão, né? E como o jardineiro cuida do seu jardim, é mais do que a gente querer um corpinho bacana, é mais do que a gente comer algumas coisas mais legais assim para a gente poder ter saúde, um corpo bom, é mais do que ter algum prazer de caminhar na praia, é mais do que assistir um filme bacana. E sim, a gente está sempre com alguns detoxes para a gente estar cada vez mais reluzindo, cada vez mais reluzindo para poder realizar o grande barato que é essa jornada de conhecimento de si, conhecimento de nós mesmos, e esse conhecimento dá um barato. Ele vai mexer com a floresta escura da alma, ele vai mexer com as nossas sombras, e isso também é um jogo muito interessante. Muitas pessoas gostam de ficar com a cara no videogame, né? Ali matando e tentando sobreviver, tentando sobreviver esses jogos, quando na verdade a vida nos traz uns jogos incríveis, jogos de desafios, de sombra, pessoas que chegam na nossa vida com o objetivo de botar o pé na frente para a gente cair, ou entidades mesmo, que quando a gente está bem com o nosso fígado estropiado, essas entidades se aproximam, né? E elas têm uma função.
Elas são entidades sombrias, mas elas têm uma função luminosa de criarem obstáculos para a gente trabalhar no discernimento. A questão é que a gente precisa sentir o prazer que é esse senso de comprometimento, de responsabilidade, de desafio, de luta, esse bom combate, que no Bhagavad Gita, que é um capítulo do Mahabharata, fica tão claro o tesão que é esse bom combate. E quanto esse guerreiro que você é, precisa estar com um corpo muito limpo, muito bacana, muito legal. Porque a gente se ama. Nós somos uma oferenda. Nós somos uma oferenda. Cada um de nós é uma oferenda. Sabe, quando muitas vezes você chega num templo e tem uma figura que você admira e que você quer oferendar alguma coisa, uma flor, oferendar uma fruta, você é essa flor, você é essa fruta, você, esse algdar, você é essa oferenda. Quando a gente vive no autoesquecimento, numa ignorância crônica, o que cai na rede é peixe. Se cair na rede um par de botas, é capaz de eu botar esse par de botas ali na panela, jogar um alho, uma cebola, um azeite, e está tão fora de mim que eu como aquela bota, aquela sola de sapato, assim, não está um pouquinho dura, mas está interessante. Até que alguém diga, escuta, isso não é um peixe. Você pescou um par de botas. Será que é para você caminhar na tua jornada? E você acabou comendo isso? Cara, bem que eu achei que estava um pouco duro. Onde é que você estava? Onde é que você estava esse tempo todo? Então eu quero falar de 4 etapas. A primeira eu estou me demorando mais, as outras são bem mais rápidas, porque a primeira é mais difícil. A primeira é mais difícil, que é ama-te a ti mesmo. Mas isso não pode ser uma frase repetida como um papagaio, uma coisa intelectual, entendeu? Não, você tem que entender o seguinte. Eu insisto nesse assunto. Quando você, digamos, eu me lembro que tinha um goleiro, que eu não me lembro o nome dele, mas ele dormia com a bola. Ele dormia, ele deitava à noite com a bola. Não era a bola do jogo, que a bola do jogo ia ser uma bola nova, mas ele queria ter uma relação com aquele símbolo, com aquela entidade chamada bola. Ele levava para a cama. A gente não se leva para a cama. Mal a gente leva outra pessoa para a cama. A gente ainda não chegou na gente. Então a minha fala tem um diferencial, porque eu não digo assim, você precisa se amar mais, porque a gente não entende essa frase. Porque me amar mais é, de repente, eu, quem sabe, ter um tempo mais para mim, isso é bom. Poder ir a manicure, pedicure, isso é legal. Poder caminhar na praia, fazer uma meditação, isso é legal. Tudo isso é bom. Mas estou falando de um outro departamento. Estou falando de um departamento que é você é uma oferenda para a fonte primordial. Você é a flauta, você é o violoncelo, você é um instrumento. Você não se pertence. Mesmo aqueles que têm planetas pessoais e signos tão pessoais protagonizando ou o primeiro terço, ou o primeiro quadrante do mapa, ou o segundo quadrante do mapa, mesmo assim, mais cedo ou mais tarde, essas pessoas percebem que elas não se pertencem. Vão precisar de 1000 encarnações para perceber o seguinte: eu fiquei, ao longo de várias encarnações, me autoafirmando, num buraco carencial, tentando que alguém preenchesse esse buraco, quando na verdade nunca houve buraco. E era eu que deveria ter estendido essa mão. Era eu que deveria ter dado esse autoabraço. A segunda etapa, que é chegar no outro, só é possível quando a gente tem uma enorme intimidade com a gente, um enorme interesse pela gente, um enorme carinho pela gente, um enorme tesão pela gente. Eu entendo também que isso vem a partir do outro. Aí vem o segundo ponto, e agora vou tentar ser um pouco mais ágil, mas insisto que essa primeira fala, de você cuidar dessa oferenda, cuidar dessa flauta, cuidar desse violoncelo, cuidar desse instrumento, porque você é um veículo, você sempre foi e sempre será um veículo, você só está aqui momentaneamente, você não é daqui, nem eu sou daqui.
Nós não somos daqui. Nós estamos aqui momentaneamente cumprindo uma função. Então vamos com excelência, sabe aquela pessoa que é responsável por cuidar do altar? Pois é, você é a pessoa, a melhor pessoa para cuidar do altar, que é você. Você é a única e a melhor pessoa para cuidar do altar, que é você. Até o ponto que você descobrir que você é aquele que cuida do altar, que é você, e você é a própria divindade que você ama. É para esse lugar que a gente está indo, mais cedo ou mais tarde. Então essa é a minha primeira fala, que é a mais importante de todas. Tem uma lei no Dharma que diz assim: o um busca o dois retorna ao um, o um volta ao dois, volta renovado, ressignificado, esse dois vai ao três, o três vai ao mil e o mil vai à unidade. Essa é uma coreografia dármica. Eu busco você, e ainda em todo um movimento, um movimento projetivo. Na verdade, eu não te enxergo, eu me enxergo através de você, eu acabo me vendo, eu não consigo te enxergar, e você me dá essa devolutiva. Ou falando, ou em silêncio, ou se comportando como você se comporta. Então, eu vou até você, eu te desejo, eu te busco, você me devolve a mim. E se eu sou minimamente inteligente, essa devolução faz com que eu faça um upgrade. Essa devolução faz com que eu faça oitavas dentro de mim, aí eu retorno a você diferenciado, mais singularizado, mais amadurecido, mais crescido, mais interessante. E aí quando eu retorno a você, a gente já pensa no 3, que é o fruto disso, que muitas vezes é o filho, outras vezes não, é a jornada 2. Né? Projetos a 2, jornada 2. Jornada essa que pode levar uma existência, várias existências, ou quem sabe um mês, 7 dias ou 10 anos. Mas uma jornada. Não me refiro a 10 anos de pessoas anônimas se esbarrando dentro de uma casa. Então eu procuro você porque eu me desconheço. E eu vou até você para, na verdade, me autoconhecer. Embora eu diga, eu quero uma companhia, eu quero ter prazer sexual, eu quero ter um prazer afetivo, mas a legenda diz, eu quero saber quem de fato eu sou. Por como é que eu vou me interessar por você se eu sou um ilustre desconhecido? Quem ama quem? Então, esse um busca o 2 acaba retornando ao 1, e esse 1 ressignificado, transformado, alquimizado, transmutado, ele retorna num outro patamar para o 2, e a partir daí vem o 3, que é o projeto A2, ou projeto A3, A4. E aí não tarda a vir o 1000. O 1000 é o coletivo, é o social, são as pessoas, é o nosso entorno, é o mundo à nossa volta. A gente sabe, já sabe nessa hora que a gente não se pertence, que a gente pertence ao caminho, que a gente pertence ao Dharma, que a gente pertence ao propósito maior, que a gente pertence ao sentido maior, que eu já passei da fase de autoafirmação, já passei da fase de tentar preencher uma carência, um buraco emocional. O que eu descobri é que eu busco essa minha autorrealização, e minha autorrealização ela é um oceano expansivo a tudo mais, incorpora você, incorpora o nosso projeto A2, incorpora esse projeto coletivo, enquanto brasileiro, enquanto latino-americano, enquanto ser humano, enquanto homo sapiens. E aí, por decorrência, a gente tem um instinto de retorno à unidade. Todos nós, os céticos, né, e os não céticos, todos, sem uma única exceção, têm um instinto de transcendência, um instinto de retorno à unidade. Quando esse processo está mais avançado, o eu que te busco, você que me devolve a mim, eu me retorno a você, é renovado, isso me leva
a um projeto a dois, que pode ser um fruto dessa relação. Isso abre a nossa relação para o mundo, né? A gente se compartilha, a gente se oferenda, né? E depois entra a unidade, é a experiência de unidade, que tem muito a ver, por exemplo, com o último quadrante da carta natal, onde o ápice seria o arquétipo de peixes, que é a experiência de um útero oitavado, que é a experiência de unidade. Então, no primeiro passo que eu falei, eu disse o quê? Olha, você precisa cuidar de você como um flautista cuida da própria flauta. Você precisa cuidar do teu altar, sendo que você é o teu próprio altar. Mas não é de uma questão mas assim, eu quero ser saúde, que eu quero viver muitos anos. Para que você quer viver tantos anos? Vocês sabem que os mestres taoístas, eles queriam viver muitos anos, porque eles sabiam que experienciar a realidade aos 40 era diferente, num processo evolutivo, de experienciar a realidade aos 60, aos 90, aos 110. Eles não estavam preocupados se aos 110 eles não iam poder jogar futebol, nem fazer nenhuma prática mais forte física, mas eles sabiam que, mediante um percurso profundo de conhecimento de si, aos 90, aos 100 e 120, era esse vinho, o vinho cada vez mais encorpado, cada vez mais saboroso, né, para o autodeguste, que é a experiência de unidade. Então, na segunda etapa, é quando a gente pensa assim, escuta, se interessa pelo outro. Você já compreendeu a primeira? Cuidar do outro também é interessante. Cuidar do outro, se preocupar com o outro, enxergar o outro, ouvir o outro, perceber o outro. Isso é uma novidade, hein? Isto é uma novidade. Enxergar o outro, ouvir o outro, perceber o outro. Não precisa muito mais do que isso, não. A grande maioria das experiências de desamor não foi porque a pessoa foi destratada, foi violentada, não. É porque a pessoa não foi vista. Não enxergaram a pessoa. Às vezes não houve palavrão, não houve nenhuma briga física, não houve nada, mas era como se fosse uma poltrona e um cabideiro, se relacionando harmonicamente. Uma poltrona e um cabideiro se relacionando harmonicamente diante de uma televisão. A segunda etapa é enxergue, veja o outro, que o outro é uma fonte de afeto, de amor, mesmo que a outra pessoa pense que ela não está te dando amor. Tem um momento da nossa experiência importante a gente perceber que o amor do outro não depende da iniciativa do outro. O amor do outro é aquilo que a gente sente. A gente está mal acostumado, a gente está mal educado, né? Porque eu só me sinto amado se o outro expressa. Isso é uma instância muito, muito boa e muito necessária, a expressão do outro. Eu te amo. A expressão verbal, a expressão corporal, a expressão emocional, isso é muito importante. Mas eu pergunto, e quando você ama intensamente uma pessoa e essa pessoa não te ama? Dorme com esse barulho. Você se sente amado? Você se sente amada? Eu não, de jeito nenhum. Se eu amo intensamente uma pessoa que não me ama, eu não me sinto amada. Pois é, esse é o nível que a gente conhece. Esse é o nível que a gente conhece. Tá? É o nível tati-bitati que a gente aprendeu e vamos ficar nisso a vida inteira, né? Mas eu estou trazendo uma outra realidade. Alguém te pergunta assim, puxa, você ama tanto fulano e fulano não te dá bola, né? Você deve sofrer muito.
Eu gostaria da reciprocidade, mas olha, se você me pergunta, você prefere amar essa pessoa intensamente e não ser correspondido, ou não amar ninguém, não amar ela, não amar essa pessoa? Olha, a possibilidade de eu estar amando, porque o que interessa é o estado de amor. A reciprocidade é um estágio básico, importantíssimo, mas básico. Você imagina se um grande avatar, se um grande mestre, eu só amo a humanidade se a humanidade me amar. Eu só amo você se você me amar. É para lá que nós estamos indo. Então a segunda etapa, olhe, enxergue o outro é uma fonte de prazer, de afeto, de carinho, de amor e principalmente de conhecimento, de experiências. É o que você faz com esse outro dentro de você. Percebe? Não é aquilo que o outro foi capaz de fazer ou deixar de fazer. É a nossa leitura, como é que a gente lê, como é que a gente consegue arrumar dentro da gente a experiência com o outro. Muitas vezes a pessoa que a gente ama vai embora e um dia tantas fichas caem e a gente diz assim, cara, eu agradeço enormemente da pessoa ter ficado e ter partido. Quantas coisas que aconteceram comigo, eu não sou mais a mesma pessoa. A terceira etapa é quando isso vai inflando, vai inflacionando. Por que será que nós temos 12 arquétipos no nosso processo de individuação e nós temos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer é um patamar. Leão, Virgem, Libra, Escorpião é um segundo patamar. Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe é um terceiro patamar. São patamares de consciência, não me refiro a pessoas, me refiro aos arquétipos. São patamares diferentes. Não dá para dizer a demanda de Áries é diferente da demanda de Aquário. A demanda de Gêmeos é diferente da demanda de Peixes. São níveis. Então, na terceira etapa, quando você está pleno dessa experiência, você tem uma relação de carinho profundo por você, de afeto profundo. Sabe por quê? Porque você está se tornando um sábio, uma sábia. Não é porque ninguém te disse num livro de autoajuda que você precisa se amar, não. Ninguém precisa me dizer que eu preciso me amar. Até porque não adianta ninguém me dizer, porque se na verdade eu achar que não vale a pena, porque eu tenho uma enorme baixa autoestima, né? Eu tenho uma insegurança enorme, eu sinto que eu não tenho muito valor, que eu não tenho muito talento. Essa charopada toda que faz um sentido até um determinado momento, até um determinado ponto, até um certo esclarecimento, até um certo processo terapêutico alquímico, você parar e falar assim, gente, eu estava me identificando com o pequeno do pequeno do pequeno. E é por isso que eu me dedico há décadas a tentar decifrar qual é a nossa verdadeira história, muito anterior ao Homo sapiens. Há milhares e milhões de anos, e para falar também há bilhões e trilhões de anos. Eu me interesso por isso desde 2000, que eu estudo diariamente. Para quê? É para perceber a organicidade da divindade que mora dentro da gente. É para perceber a concretude da divindade que é em cada um de nós. Vivi aquele trauma, vivi aquela rejeição, vivi aquele abandono, vivi aquele não amor da minha mãe, vivi aquele abandono do meu pai. Que tudo isso seja nutrição para esse auto-amor. Claro, é que a gente não tem que dar uma de poliana. Eu preciso, então, aprender a trabalhar essas situações para que esses traumas revertam em nutrição, em alimento, em expansão de consciência, em me tornar um ser humano maior e melhor. A terceira etapa é quando a humanidade me interessa. A humanidade me interessa. Os homens e mulheres brancos, pretos, amarelos, vermelhos,
Os homens que acreditam em Jesus, os que acreditam em Maomé, os que acreditam em Alá, os que acreditam em Buda, os que acreditam em Zoroastro, aqueles que acreditam em Oxalá, Iemanjá, essas pessoas lindas que depositam o seu afeto nesses ícones momentaneamente, as diversas culturas, as diversas idades, a gente vive uma usina amorosa, uma usina de afeto. Você já parou para pensar que essa terceira guerra mundial que começou e ela vai se expandir, né? A gente vem falando de uma maneira dissimuladamente sobre esse projeto da terceira guerra, né? Mas já pensou que isso é uma espécie de afeto enrustido? Eu fiz uma música, eu dei um show agora em julho passado, e eu fiz uma música chamada Amorticídio. Uma música chamada Amorticídio. Uma música que, na verdade, ela se impôs a mim. Né? Ela se impôs, ela me compôs, vamos dizer assim. E que fala do profundo amor de um soldado partir para tirar a vida do outro. É difícil da gente poder entender, sabe? Às vezes a gente tem dois tipos de filho. Um que, para ganhar o amor do pai e da mãe, tira nota 10 na prova. E outro, para ganhar o amor do pai e o amor da mãe, tira 0 na prova. E esse afeto do pai e da mãe, que pode ser um elogio, ou pode ser uma bronca, o que a gente nunca quer é indiferença. Então, há um degradê do amor que vai de situações tão bélicas a situações tão beatíficas. Eu sei que é difícil compreender isso, porque a gente tem um tico e o teco, que é amar e se sentir amado, a busca do amor recíproco. Tudo isso é apenas maravilhoso, mas é básico. Não é para lá que a gente vai. É nesse lugar que a gente se encontra há milênios. Há milênios. Toma lá, dá cá. Terceira etapa é quando a gente sente o mito de Prometeu. Eu sugiro que vocês leiam o mito de Prometeu acorrentado, que é um mito aquariano, aquele que rouba o fogo dos deuses para levar para a humanidade. O amor pela humanidade. Imagina se todos nós que estivéssemos assistindo agora esse vídeo, todos nós, não é a população, não são os 8 bilhões, não, digamos que as milhares de pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento, vai ficar gravado no milhares, não tem milhares ouvindo agora, mas certamente ouvirão quando estiver gravado. Né? Imagina se essas milhares elas tivessem um amor incondicional pela humanidade. Tudo muda na hora, tudo se transforma na hora. Porque o meu amor por fulano depende de que fulano seja. A terceira etapa, então, quando eu passei pela primeira, quando eu cheguei na segunda, a terceira é quando esse amor é pela humanidade. Hein? Olha, que tesão essas pessoas, essas diferenças, pessoas altas, baixas, gordas, magras, pessoas doentes, pessoas saudáveis, pessoas irritantes, pessoas... Eu me divirto. E a quarta etapa e última etapa, à medida que essas coisas vão acontecendo, a gente vai se tornando mais inteligentes afetivamente, a gente vai se tornando mais inteligentes espiritualmente, nossa capacidade cognitiva vai ganhando oitavas acima, né? E quando a gente ama, alguns dos avatares que a gente ama, é porque eles saíram do tico e teco, eles saíram do bem e do mal, eles saíram do eu só te dou se você me der. Isso a gente conhece, isso a gente está nisso há milênios. É bom que a gente entenda que a gente vem repetindo de ano.
A gente tem que ser provocado, a gente tem que ficar um pouco com vergonha. A gente tem que ficar um pouco com vergonha. Sabe quando chega o filho em casa, fala assim, repetir pelo 2º ano, não sei como é que eu vou falar para os meus pais. Imagina, você chegar para você, marcar uma reunião, você com você, e falar assim, eu não consigo nem olhar na minha cara, eu estou repetindo de ano algumas encarnações. A minha forma de amar é a mesma. É toma lá da cá. Sérgio, eu acho que você está exigindo muito da gente. Não, eu não estou exigindo nada de ninguém. Mas eu só estou dizendo que, gente, olha só, piscininha de criança com asinha é muito legal, mas uma piscina olímpica é outra história. A praia é outra história, o oceano é outra história. A psique manda andar. A psique manda, vamos tirar a asinha, vamos tirar a rodinha da bicicleta, vamos. E a 4ª etapa, né? Nem vou me deter muito. A 4ª etapa, quando você sai da 3ª, que é um profundo amor pela humanidade, e quanto mais diferente essa humanidade, parece que mais amor eu tenho. Quanto mais pensam diferente de mim, parece que mais amor eu tenho. Sérgio está maluco. Tô não. Você sabe que eu não tô. Eu estou me dirigindo não ao teu ego culturalizado. Não estou me dirigindo ao teu ego culturalizado. Eu estou me dirigindo ao teu self, ao ser que é dentro de você. Sabe quando você faz isso? O Deus que me habita saúde o Deus que te habita. Mas tem um Deus que me habita? Pois é. Tem um ser que é que me habita? Tem um centro regulador que me habita? Tem uma fonte primordial que me habita? Tem. Tem, sempre teve. Nós não somos mendigos. Ninguém é mendigo. E a 4ª etapa é quando, naturalmente, depois desse amor escandaloso pela humanidade, a gente vive uma experiência de unidade com a fonte, que é esse ser amor. Aí já não é eu amo fulano, eu amo Beltrano, eu amo... Não. Eu sou amor. Eu sou amor. Porque a fonte primordial é amor. Essa frase, a fonte primordial é amor, não é aquela coisa assim, porque a fonte primordial ama... Não. Amor é um organismo, é um ser vivo. Amor, num estágio basal, amor é um sentimento. Num estágio basal, amor é um sentimento. Quando a gente sai desse estado, o amor não é um sentimento. Amor é um ser vivo, que atende por outros nomes, como consciência, que atende por outros nomes, como agora. Quando você se torna amor, o teu ego se recolhe ali na tua psique. Ela floresce, a tua alma floresce, né? A tua serpente espinhal, ela vibra nessa espiral vertical e você é amor. Mas olha, tem essas etapas. E a mais difícil não é a 4ª, não é a 3ª, não é a 2ª, a mais difícil é a 1ª. É de fato você se amar profundamente, plenamente. As pessoas, elas ficam pé da vida porque têm defeitos, escondem seus defeitos, não estão à vontade. Não estão à vontade. Uma pessoa charmosa, com sex appeal lá em cima, é aquela pessoa que está em casa, com as suas virtudes, com seus defeitos. E estar à vontade com seus defeitos não significa ignorá-los, significa
É. Se você me pergunta assim, Sérgio, olha, você fala umas coisas tão profundas, então eu estou achando que você é a encarnação de Jesus, alguma coisa que o valha. Escuta, eu sou vaidoso. Eu tenho um ego considerável. E tenho uma porrada de defeitos. Como você que me ouve, que me vê. E outra coisa, essa autoidealização, você só vai conseguir se sentir uma escola viva, só vai se sentir um ser capaz de compartilhar alguma coisa quando você se tornar uma... Nada disso. Compartilha teu processo de sucessos e fracassos. Eu estou para gravar uma live sobre a potência da derrota. Eu estou para gravar uma live sobre a potência da derrota. Tá? Então, a primeira etapa é a mais difícil, que não passa por autoidealização, passa por um amor de fato. Você imagina o amor que uma mãe tem com aquele bebê recém-nascido e pensa que você é essa mãe e esse bebê recém-nascido é você. E esse bebê que nasceu de dentro de você é você. E que se autoparir é a vida inteira. A gente tem vários partos. A gente precisa amar essa criança que é em nós. O velho e a velha que é em nós. O preto que é em nós. O amarelo, o branco, o vermelho que é em nós. Mas amar de fato, como o flautista ama sua flauta, como o violoncelista ama seu violoncelo, como o jardineiro, você toca ali na azaleia, no agapã, tudo. Ele fala assim, calma, não mexe aí, peraí. E olha, gente, eu termino a minha fala. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas eu termino a minha fala só para corroborando aqui uma coisa da primeira etapa, é o seguinte. Quando a gente fala das meditações no Instagram, toda segunda-feira, né, e na Terra de Rudá, e as meditações ao longo dos dias todos, dos 7 dias da semana, em qualquer horário, a gente tem uma preocupação de dizer assim, a meditação é um estado de atenção, um estado de observação, andando, deitado, transando, em posição de lótus, língua no palato, dançando, tomando banho. Né? Isso é extensivo a essa primeira etapa que eu me referi, desse auto-amor. Se você espera se auto-amar o dia que você estiver passando na prova com nota 9, 9,5, 10 em relação a você, até aí morreu Neves. Quero ver você se amar quando você percebe que você está mais enrolado, mais sujo do que pau de galinheiro, puleiro de galinheiro. E esse amor não é sair distribuindo auto-perdão, não. E me perdoe, fiz uma opção de bobagem, sair me perdoando, isso é bobagem. Não é isso, não. Não é sair disseminando perdões à torta e à direita e compaixão. Agora, liquidação, compaixão tem liquidação. Não. Quero cuidar disso. Quero cuidar. Eu sou uma oferenda. Eu sou o altar. Eu sou a deidade. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá e do aplicativo 639 de Relacionamentos Conscientes. Quem quiser conhecer, vai lá no Instagram, 639app, ou então na loja de aplicativos de baixo, é gratuito, é bem interessante. Gente, um beijo no coração, muito, muito, muito obrigado por estarem aqui, um sábado, né? Quanta gente aqui presente. Estou aqui na varanda vendo essa live, olhando para a Lua e para Vênus, dançando entre as nuvens da noite. Beijo no coração e até agora.